Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora ao problema da afetividade em Vygotsky, ok? Mais um texto então da Marta Cole de Oliveira. Vamos entender, na verdade, muitas informações que nós vamos ver aqui vão complementar, obviamente, o que nós vimos anteriormente. E outras são informações pontuais que fazem essa interligação, né, nos estudos do Vygotsky entre cognição e afetividade. Vejamos. A organização dinâmica, deixa eu trocar aqui, a organização dinâmica da consciência aplica-se ao afeto e ao intelecto. Então aqui a gente já percebe o que? O objeto principal é essa organização dinâmica da consciência. Ok? Nós vamos chegar justamente aqui. O que é essa consciência? E o que é essa organização dinâmica? Como que isso acontece? Não é? Os processos pelos quais o afeto e o intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e influências mútuas. Então, assim como para Piaget, que vai, né, defender que intelecto, cognição e afeto estão interligados, e também são mutuamente dependentes, para o Vygotsky é a mesma coisa. Tá? Agora, é óbvio que ele vai para uma outra linha de raciocínio. Então, gente, nós estamos dizendo o seguinte. Essa consciência aqui, ela vai entrar naquele processo de internalização que nós já falamos anteriormente e eu vou falar mais aqui. Qual é o lugar do afetivo no ser humano? Qual é o lugar do afetivo? Aí a gente tem duas perspectivas. A perspectiva monista e a perspectiva holística, a abordagem holística. A monista se opõe a qualquer cisão das dimensões humanas, como corpo-alma, mente-alma, material, não material, e até mais especificamente pensamento e linguagem, ok? Então ela se opõe a qualquer tipo de cisão. Se você, por exemplo, pegar na filosofia lá, o René Descartes. O René Descartes, quando ele faz uma análise do ser humano, ele faz uma análise do ser humano na perspectiva dualista, ou seja, o ser humano é corpo e o ser humano é mente. Então ele faz essa cisão para entender o ser humano de forma fragmentada, enquanto corpo e mente, né? Essa teoria monista, por exemplo, se opõe a essa forma de pensar. A abordagem holística se opõe ao atomismo, ao estudo dos elementos isolados do todo, propondo a busca de unidades. Então elas têm um ponto em comum, que é não dividir. Não dividir, tá? Não dividir. Então vem aqui, ó, propondo a busca de unidades de análise que mantenham as propriedades da totalidade. Então, uma e outra, tanto uma quanto a outra, elas não fazem essa divisão. Bem, vamos lá então. Primeira coisa, gente, as duas teorias, elas buscam então entender a pessoa como um todo, não é? O ser humano como um todo. Vamos colocar aqui, ser humano como um todo. Tanto uma quanto outra. Então, não vão separar o afetivo do cognitivo. Numa prova, por exemplo, né, elas não compreendem que afetivo e cognitivo sejam dimensões isoláveis, né? Então, numa prova seria essa a postura correta. E o Vygotsky é um crítico da psicologia tradicional. Então, ele vai partir da base dessas duas teorias aqui, sendo, então, um crítico da psicologia... Nossa Senhora, que eu fiz aqui. Tradicional. Vou colocar aqui, ó. Crítico da psicologia tradicional. Porque a psicologia tradicional, ela vai fazer essa separação, né, do aspecto volitivo, por exemplo, da vontade,
e do aspecto afetivo. E o Vygotsky, então, não faz. Ok? Então, beleza. O Vygotsky, só para repetir, independentemente se segue teoria ou abordagem monista ou abordagem holística, ele parte do ponto em comum dessas duas, sendo um crítico da psicologia tradicional, tá bom? Agora aqui, pensamento. O pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção. Nesta esfera estaria a razão última do pensamento, e assim uma compreensão completa do pensamento humano. Só é possível quando se compreende a sua base afetivo-volitiva. Então o pensamento, quando ele diz assim, ó, tem sua origem na esfera da motivação, nessa motivação nós temos tudo isso aqui, ó. Então o pensamento ele é ativado por uma necessidade, por um impulso, sim, mas também por afeto, por emoção, tanto por vontade quanto por emoção, tanto por aspectos cognitivos quanto afetivos. Então, o pensamento ele não está, por exemplo, dissociado de necessidades das pessoas. Tá? Não está dissociado das necessidades, mas também não está dissociado das emoções. Quando eu mostro alguma coisa, né, quando surge o pensamento e inclusive consigo externalizar o pensamento, eu construo internamente o discurso e depois externalizo o discurso, ali não tem só aspectos cognitivos. Dentro dele, e também o que motivou, né, o pensamento e consequentemente o discurso, também foram muitas vezes aspectos afetivos. Beleza, então isso vai ficando cada vez mais claro para nós, tá? Essa indissociabilidade, então, entre o afetivo e o cognitivo. Beleza. O que mais, Vinícius? Consciência, gente. Isso aqui é um ponto importante dessa parte do livro para nós. Consciência. Tem aqui o seguinte, o reducionismo comportamentalista, por um lado, procurava explicar processos elementares, sensoriais e reflexos, propondo a eliminação do construto consciência da psicologia científica. A psicologia idealista, por outro lado, tomava a consciência como substância, como um estado interior pré-existente, uma realidade subjetiva primária. Vygotsky argumentava que era passível evitar esse dilema, concebendo a consciência como organização objetivamente observável do comportamento. Então, para o Vygotsky, lá para a tua prova, a consciência é isso aqui. Tá? A consciência é a organização objetivamente observável do comportamento, que é imposta aos seres humanos através da participação em práticas socioculturais. Então, a consciência ela se desenvolve e ela se organiza tendo como base as práticas socioculturais. Nós temos uma dimensão, então, social da consciência e nós temos uma dimensão individual da consciência. Então, o Vygotsky vai justamente compreender dessa forma. Existem duas dimensões da consciência. Uma dimensão primária, ok? Que é a dimensão essencial, que é a dimensão social. A dimensão social da consciência. Essa é essencial, é primária. Já a secundária, a dimensão secundária, essa é derivada, tá? É a individual. Dimensão individual da consciência. Essa é derivada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são as práticas sociais que levam o sujeito, né, da inter-relação à intra-relação, após essas práticas, ter a oportunidade, então, de construir, por exemplo, o discurso interno e de colocar em prática a consciência. Ok? Isso aqui faz parte do quê? De um processo de internalização. É disso que nós estamos falando, né? Do inter para o intra, do social para o individual. Então aqui está o processo de internalização.
E o processo de internalização é o mesmo processo de formação da consciência. Okay? Então, esse processo é também o processo de formação da consciência. Então, o Vygotsky tem a sua própria perspectiva. Ele não vai nem para comportamentalista, nem para idealista. Ele tem a própria perspectiva que ele constrói a partir disso. Aí vem aqui, ó, Vygotsky. A internalização não é um processo de cópia da realidade externa, num plano interior já existente. Então, a internalização não é cópia da realidade externa. Não vamos nos esquecer que para Vygotsky, para Vallon, para Piaget, para Vygotsky, Piaget, o sujeito quando aprende, ele não tira uma cópia da realidade, ele é estimulado pelo que está no exterior da realidade e dentro, a partir daquelas informações, fatos do que vê, do que ouve, etc., ele internamente vai tentar ou assimilar ou então compreender, né? Por isso que a gente fala de construção do conhecimento. E nesse processo o sujeito ele tem um papel ativo. Continuando, é mais do que isso, um processo em cujo seio se desenvolve um plano interno da consciência. Então é mais, essa internalização é bem mais do que cópia da realidade externa num plano interior já existente. É um processo em cujo seio se desenvolve um plano interno da consciência. Há um processo de construção aqui pelo sujeito. Mas a consciência humana, que é resultado de atividade complexa e cuja função se relaciona com a mais alta forma de orientação no mundo circundante e com a regulamentação do comportamento, formou-se ao longo da história social do homem, durante a qual a atividade manipuladora e a linguagem, então a atividade manipuladora, as ações do homem sobre o meio, por exemplo, e a linguagem, se desenvolveram, e seu mecanismo exige íntima participação dessas. A gente começa a ver aqui a importância da linguagem. A linguagem vai se tornando bem importante. Então, o que nós temos um primeiro ponto aqui que a gente precisa entender. O homem, gente, o homem, quando eu digo homem, é o ser humano, né? O ser humano, ele constrói uma ideia. Vamos colocar certo aqui, né? Homem, o sujeito. Constrói uma ideia abstrata e generalizada do mundo exterior. Do mundo exterior. Ok? Em cada estágio, né, de desenvolvimento psicológico, o homem vai, vamos dizer assim, ele vai passando por esse processo de construção de ideia abstrata e generalizada do mundo exterior. Então, é um processo do inter para o intra, é o processo de internalização. Né? Então, a construção do plano intrapsicológico, aquilo que está dentro, ele parte do quê? Ele parte de material interpsicológico. O ser humano se relaciona, o ser humano produz, o ser humano constrói, o ser humano troca informações através da linguagem, se apropria desse sistema simbólico, conhece signos, utiliza os signos, tudo isso no plano material, no plano externo. E isso contribui com o processo de interiorização. Tá? Então é aquilo que a gente fala, né? No Vygotsky é da aprendizagem para o desenvolvimento. É da aprendizagem das inter-relações para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A linguagem tem um papel fundamental aí, porque ela vai aumentar a qualidade das trocas intersubjetivas, né? Bom, ainda, Vinícius, a consciência está aqui, ó, seria a própria essência da psique humana, constituída por uma inter-relação dinâmica e em transformação ao longo do desenvolvimento entre intelecto e afeto, ó, atividade no mundo e representação simbólica, controle dos próprios processos psicológicos, subjetividade e interação social. Tá?
está dentro de tudo isso que nós falamos. Agora, uma coisa interessante, pegando daqui desse trecho, é o seguinte, o Vygotsky, quando fala, por exemplo, da evolução do homem, né, todo o processo evolutivo do homem, ele, na verdade, aborda a filogênese, a espécie, a evolução da espécie humana, a ontogênese, que é o estudo da evolução do homem enquanto ser social, o homem que nasce, se desenvolve, morre, em todos os seus aspectos culturais, por exemplo, etc., e a sociogênese, que é a importância da vida social como palco, né, o teatro ali onde o ser humano se desenvolve, onde as práticas intersubjetivas ocorrem e tal. E no caso da consciência, ele diz ali, ó, consciência humana é resultado de atividade complexa e cuja função se relaciona com a mais alta forma de orientação no mundo circundante e com a regulamentação do comportamento. Aí traz, formou-se ao longo da história social do homem, aspecto filogenético. Tá? Então, nesse formou-se ao longo da história social do homem, a gente encontra aqui o seguinte, a consciência é um salto qualitativo na evolução da espécie humana, no caso da filogênese. Tá? Então, a consciência é um salto, no caso a formação dela, né, qualitativo na filogênese. Isso quer dizer que ela não existe na versão mais primitiva do homem. Ela vai existir conforme o homem for produzindo linguagem, cultura, símbolos, melhorando suas trocas sociais, apropriando-se de signos, construindo, na verdade, os signos, né? Porque os signos são convenções culturais. É aí que a consciência vai aparecendo. Ela, então, é um salto qualitativo na filogênese. Beleza? Então tá, vamos lá. O que mais, Vinícius? Subjetividade e intersubjetividade, que é um ponto bem importante, né? Falou de Vygotsky, subjetividade e intersubjetividade, ou seja, o eu, meu, subjetivo, o intrapsicológico, ele se forma a partir das relações intersubjetivas. Então, se eu, por exemplo, não colocar o sujeito em interação com o grupo social, essa subjetividade ela não vai se construir ou não vai se desenvolver, enfim. Por quê? Porque a linguagem, a consciência, isso tudo não são naturalmente dadas ao ser humano. A apropriação dos signos, linguagem, dentre outras formas de funções psicológicas superiores, como, por exemplo, a memória lógica, a atenção voluntária, isso não é dado naturalmente ao ser humano. Nós construímos isso a partir da relação com a cultura e a cultura está lá no meio social, né? A partir das trocas. Então, na relação entre subjetividade e intersubjetividade, a gente valoriza muito isso aqui, o papel da cultura, não é? A cultura não é pensada por Vygotsky como um sistema estático ao qual o indivíduo se submete, mas como uma espécie de palco de negociações em que seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. Por isso que o homem, para ser compreendido, para eu compreender o ser humano, eu não posso simplesmente olhar para o lado biológico. Quem é o ser humano biologicamente falando? A não ser que eu tenha uma necessidade de compreendê-lo apenas biologicamente. Mas se eu quiser ter uma compreensão mais completa, integrada do ser humano, eu preciso analisar o seguinte, o homem que eu estou analisando, ele é de que época? De que espaço? De que cenário? Como que está o meio, organizado o meio? O que acontece no meio social, cultural no qual ele vive? Aí eu tenho condições de entender. O homem concebido como um sujeito histórico, cultural, né, não acabado, em constante transformação. E aí a gente tem o conceito de cultura associado a isso. Ainda, gente, o processo de internalização, que corresponde à própria formação da consciência, é também o processo de constituição da subjetividade, a partir de situações de intersubjetividade. Olha aqui, ó, o desenvolvimento do sujeito, aprendizagens no plano intersubjetivo, que vai gerar desenvolvimento no plano intrasubjetivo, ok? Ou subjetivo, né?
Acho que não precisa colocar o intra aqui. Tá aqui, aprendizagem e desenvolvimento. Do inter para o subjetivo ou para o intra. A passagem do nível interpsicológico para o nível intrapsicológico envolve, assim, relações interpessoais densas, mediadas simbolicamente, por exemplo, por meio da linguagem, dos signos, e não trocas mecânicas limitadas em um patamar meramente intelectual, ok? Então, são relações sempre mediadas. Nós temos aqui os mediadores, outras pessoas, signos, símbolos, linguagem, né? Sistemas simbólicos como linguagem matemática, mediadores. Bom, nesse caso, eu vou lembrar uma coisa. Então, lembrando, observação. Quando nós falamos em desenvolvimento subjetivo, esse desenvolvimento envolve o quê? Envolve o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Tá? Então, desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Esse é o principal objeto de interesse do Vygotsky. Como que o ser humano sai daquela natureza mais animal, primitiva, em que as funções elementares são as funções, né, tipicamente humanas e tal. Aliás, tipicamente humanas são essas, em que as funções são as funções naturais, né, com as quais o homem nasce, para alcançar as funções tipicamente humanas, que são as funções psicológicas superiores. Então, como que funciona? Como que se dá esse processo? Então, durante o tempo todo que nós estudamos Vygotsky, é isso que ele está nos ensinando, tanto quando fala de cognição, quanto da relação entre cognição e afetividade. Então, as funções psicológicas superiores, que são as tipicamente humanas, e o ser humano não nasce com elas, ele desenvolve, ele constrói a partir das inter-relações. Acho que aí ficou tranquilo, não é? Vinícius, exemplo de funções psicológicas superiores. Já falei várias vezes, mas é sempre bom colocar, né? Então, por exemplo, a memória lógica. Para lembrar alguma coisa, eu me utilizo de signos, eu vou fazendo um passo a passo, vou tentando me lembrar de elementos. Outra coisa, atenção voluntária. Tudo que é voluntário, né? Tudo que o ser humano faz de forma planejada, voluntariamente. Daí tem vários mecanismos intencionais que estão relacionados ao aspecto volitivo, do desejo. Mecanismos intencionais, é o querer e ter consciência disso, né? Etc. Bem, o que mais, Vinícius? Acho que ficou claro, então, que as funções psicológicas superiores, elas se desenvolvem porque o homem está inserido num ambiente histórico, sócio-histórico, cultural, não é? Isso que é importante. E é nesse ambiente em que a intersubjetividade acontece. E também vimos o quê? Essa passagem. Isso aqui é importante, tá? A passagem do interpsicológico, intersubjetivo, relações intersubjetivas. Aqui nós temos o interpsicológico. Interpsicológico. Do interpsicológico para o intrapsicológico. Então, uma coisa é o sujeito utilizar a linguagem aqui. Nós já falamos já em aulas anteriores como que funciona isso. Outra coisa é a utilização da linguagem aqui. Porque aqui a linguagem, ela é o quê? Ela é organizadora do pensamento. Aqui no intersubjetivo, a linguagem é manifestação. A criança pode, inclusive, às vezes, utilizar a linguagem sem ter muita consciência do que está falando, por imitação. Mas aqui não. Aqui a linguagem, ela organiza o pensamento. Muito interessante isso. Organiza o pensamento. Né? Olha a linguagem fazendo o papel de mediadora. Então, nessa passagem do interpsicológico para o intrapsicológico, estão o quê? Relações interpessoais densas, que nós vimos no trecho. Tá? E elas são mediadas simbolicamente.
aqui. Não são trocas limitadas, mecânicas, enfim. São mediadas simbolicamente. São conceitos, gente, fundamentais para você fazer uma prova sobre Vygotsky, ok? E agora a gente vai estudar sentido e significado, ou seja, a partir disso nós vamos entender que cada pessoa constrói sentido e significado. Então, vou dar uma pausa, a gente já tem 25 minutos, vou dar uma pausa e volto na próxima aula para a gente falar de sentido e significado, ok? Até daqui a pouco.